Se liga nessa ideia aqui. Quando você pensa em criar um software, um aplicativo, um SaaS de bilhões, um SaaS bilionário, você geralmente pensa em grandes empresas com centenas de funcionários. Você pensa em aplicativos complexos, tipo um CRM, tipo um ERP, um sistema que vai ajudar hospitais a gerenciarem seus estoques de medicamentos ou coisas assim. Mas eu trouxe aqui hoje para você 3 exemplos de aplicativos bilionários, tá, que valem mais de US$ 1 bilhão, para você roubar um pouco de inspiração e para eu te mostrar o playbook secreto que tem por trás deles. Eu vou te mostrar quais são esses aplicativos, qual o faturamento, qual o valuation deles, né, qual o valor de mercado deles na última rodada de investimentos. E eu vou te mostrar também um quarto aplicativo que é mais novo e que eu acho muito promissor também. Foge um pouco do playbook desses que eu vou te mostrar, mas eu achei muito interessante, eu resolvi pôr nesse vídeo também para a gente analisar. Então, sem mais delongas, o primeiro aplicativo é o Flow. Provavelmente você já viu esse produto. Se você for uma mulher, talvez você já usou ele. Se você for um cara que nem eu, você já viu a sua mulher usando ele, você já viu alguma ex-namorada sua usando ele. Muito provavelmente, o que que ele é? Eles são o Flow, o aplicativo de saúde feminina número um, tá? Bonitas palavras, na prática é para registrar, fazer um tracking ali do seu ciclo menstrual. O app tem um monte de features aqui, inclusive tem um fórum, cara, que é a comunidade aqui, que uma vez eu peguei o celular da minha mulher e comecei a ler lá. E, cara, se você vende qualquer coisa para mulheres ou tá nesse mercado de saúde feminina, vá ler esse fórum, porque é a melhor pesquisa de mercado que você vai fazer. As mulheres abrem o jogo lá, elas falam tudo. Fiquei até com vergonha. Mas, vergonha assim, né, de estar espiando o mundo delas, né, prometo que eu não faço mais isso, gente. Também é tudo anônimo ali, mas cara, a principal funcionalidade dele é você menstruou, você põe ali no aplicativo, e aí conforme o tempo vai, ele vai prever quando você está ovulando, quando você está no período fértil, quando que vai vir a sua próxima menstruação. Coisas extremamente úteis para as mulheres. Acho que hoje em dia praticamente toda mulher, ela acompanha o seu ciclo de alguma forma, né. Antigamente, que era mais papel e caneta, talvez elas não faziam isso, não faço a mais puta ideia, mas hoje em dia, com o poder da computação nas nossas mãos, a grande maioria das mulheres fazem isso. Tanto é que eles falam aqui, ó, que mais de 420 milhões de pessoas ao redor do mundo usam o app Flow para, fazer o tracking ali, né, o registro das suas menstruações, ovulações, gravidezes e perimenopausa. Mais de 7 milhões de ratings, né, de reviews de 5 estrelas. E eu fui atrás dos números desse app, que parece um aplicativo bobinho, talvez uma coisa que você poderia fazer o vibe coding aí, né, talvez não na versão que ele está hoje, mas dá para fazer um MVP disso no vibe coding muito tranquilamente. US$ 200 milhões por ano é o faturamento dessa empresa e o valuation, o último valuation deles foi de US$ 1 bilhão. Cara, quantos funcionários será que eles têm? Vamos descobrir aqui. Ó, o aplicativo hoje tem 400 funcionários, tá? Provavelmente eles não precisam de tudo isso, mas vai contratando gente, tá sobrando dinheiro, né? Mas talvez daria para fazer uma coisa parecida com um time muito pequeno, né? Obviamente, conforme as empresas vão ganhando mais faturamento, elas vão contratando. Tipo, esse app aqui deve ter uns 5 pessoas só para trabalhar com relações públicas, para sair na mídia, esse tipo de coisa. Mas não é um aplicativo complexo, entendeu? Agora, eu vou ser o Ruiter aqui e falar para você fazer um vibe coding no Lovable de uma cópia do Flow. Não, eu tô falando, cara, olha para isso aqui, não é uma coisa complexa, não é um sistema B2B que você tem que ter uma criptografia muito intensa e ter um uso de dados violento, em que você tem que ter vários servidores ao redor do mundo para ter contingência, esse tipo de. É um aplicativo muito simples. Se ele sair do ar por uma horinha, cara, nada vai acontecer. E aí você vai falar: "Como eles monetizam?". É muito simples, eles dão um aplicativo de graça, eles têm um plano premium para certas funcionalidades do tipo: "Quero compartilhar o ciclo menstrual aqui com meu marido ou com minha ginecologista", né, se você quiser compartilhar, essa é uma das funções que ele tem no plano pago, que obviamente a maioria das pessoas não assina, tá vendo, ó? Eles têm 420 milhões de mulheres, né, presumidamente usando, faturam US$ 200 milhões por ano, ou seja, o faturamento deles é de 50 cents por usuário, por ano.
grande maioria das pessoas não assina, né. Mas, se você quiser assinar o Flow Premium, que tem aqui, ó, 6 milhões de membros, né, você consegue ter algumas coisas interessantes aqui. O que que é incluso no Flow Premium? Eh, Insights diários de saúde, uma biblioteca de artigos, vídeos, eh, assistente de saúde, Flow for Partners, né, que é aquela funcionalidade que eu falei de compartilhar. Cara, tendências do seu ciclo, assim, ó, não me pareceu ter nada muito. Esse aqui talvez seja um motivo bom para assinar, que é fazer o tracking da sua gravidez, né. Então, é um motivo aí de fazer o upsell. Esse aqui de compartilhar com o seu parceiro, amoroso aí também pode ser interessante. A questão é, cara, a grande maioria das mulheres, ó, eles têm 6,6, vamos fazer a conta aqui, 6,6 sobre 400, 1,5% da base de usuários deles pagam, eh, e eles têm um negócio gigante com isso, tá. Aí você vai falar: "Pô, mas se não é para eu copiar esse aplicativo, é para eu fazer o quê?". Já já eu vou falar dos padrões que eu encontrei, mas eu já vi trackers de outros nichos faturando alto também, principalmente lá fora, né, e você pode fazer um produto em inglês, você poderia fazer um desse, acho que o Flow já tem tradução em português, então talvez não seja a melhor ideia copiar eles, mas você poderia fazer um Flow só para gravidez, né, ou você poderia, fazer um tracker de outra coisa. Eu já vi gente fazendo tracker de, parar de fumar, parar de beber, de meditação, esse tipo de coisa. Obviamente são mercados muito menores, né. Para mim a grande sacada do Flow é que ele pega um mercado gigantesco que são todas as mulheres que menstruam, né, que não chegaram na menopausa. Então, cara, eu só achei isso bizarro isso aqui, cara, US$ 1 bilhão o valor dessa empresa. E tipo, não precisa ser um gênio da computação para fazer isso, né. Próximo aplicativo bilionário, Linktree, esse aqui com certeza você já conhece também. Os caras viram um fenômeno lá no começo do Instagram de que as pessoas tinham um link na bio ali, que eles tinham que linkar para alguma coisa. Boa parte dos influenciadores, dos criadores de conteúdo queriam linkar para mais coisas, e aí eles fizeram isso aqui que é, cara, é tipo um WordPress. É tipo, é um link, ele gera um link para você que vai para uma paginazinha, que você coloca os outros links que você quer, né. Hoje ele é bonitão assim, né, ele tem você faz um sitezinho com ele. No começo, cara, era uns link mesmo assim, né, era um negócio até meio tosco. E o Linktree, ele fatura US$ 61 milhões por ano, com o último valuation de US$ 1,3 bilhões. Interessante até que o múltiplo dele é bem maior que o do Flow. O Flow tem um múltiplo sobre a receita de 5 e o Linktree tem um múltiplo sobre a receita de 20, por algum motivo. Não sei qual é. Talvez eles se vendam melhor aí para os investidores, né. Deve ter algum motivo que eu não consegui pensar. 70 milhões de usuários usando o Linktree para ter seu link na bio. De novo, é uma coisa que, cara, você não precisa ser um programador, arquiteto de sistemas para fazer. Provavelmente o cara que codou isso aqui, eh, cara, não sei se dá para dizer que dá para codar em um final de semana, mas eu acho que o MVP dá. Hoje em dia com certeza dá, né. Na época que ele fez não tinha Cloud Code ainda, não tinha Cursor, essas AIs, mas tipo, não me parece um projeto muito complexo e virou uma empresa gigantesca, tá? Por quê? Porque ele resolve um problema muito específico, muito útil, né, para quem é influenciador de Instagram, e ele tem um fator viral, que é, pô, eu vi um outro influenciador usando essa empresa, né, no link dela na bio, eu preciso de um link na bio, eu vou lá e uso a mesma empresa que o influenciador usou. Então a gente vai ver que essa questão de ter um fator viral ajuda essas empresas, que têm apps muito simples, mas faturam muito alto, a fazerem o negócio delas ficar viável. De novo, você vai copiar o Linktree, cara, já tem 1 milhão de cópias do Linktree hoje, só que eles têm o branding ali, eles talvez tenham um produto melhor também, né. O produto tá bem bonitinho inclusive, ó, tem análise de dados, tem, né, os influenciadores que você confia aqui, cara, até a HBO usa o Linktree. Que doideira, quem que é essa pessoa? Selena Gomez. Essa aqui eu não conheço, Comedy Central, até grandes marcas usam, né. Então é muito interessante, um produto bizarramente simples. Vamos ver o pricing dele aqui. Você também tem a versão grátis, né, e você pode começar aqui no plano mais básico por R$ 15 por mês.
que você tem algumas coisas mais interessantes. Aqui você consegue coletar os seus subscribers, ter redirecionamento de links, enfim, tem algumas funcionalidades diferentes aqui. Aí tem uns planos mais brabos para quem é mais brabo também, né? Inclusive, tá explicado por que que o valuation dele é maior que o do Flow. Dá para você vender produtos digitais pelo próprio Linktree, né? Então eles têm uma espécie de Hotmart ali com gateway de pagamento com uma taxa de 9%. É, tá explicado. Então, realmente, um negócio muito interessante. Você vai copiar o Linktree? Não, mas guarda aí no seu repertório. Eu vou finalizar o vídeo falando o padrão que eu achei entre essas empresas, mas não antes de ir para a próxima, que é completamente diferente das duas, mas tem algumas semelhanças, que é o ThinkCell, tá? Provavelmente você nunca ouviu falar desse produto aqui. Quando eu era consultor da McKinsey, eu usava isso aqui todo dia. E todo mundo que é consultor de estratégia de empresas aí trabalha muito no PowerPoint, fazendo gráficos complexos desse tipo aqui, né? Que vão além dos gráficos que o PowerPoint te oferece. Já usou o ThinkCell ou o seu concorrente, o Meco, mas esse aqui é o maior de todos. E o ThinkCell tem um faturamento de 200 milhões de dólares por ano, mesmo faturamento do Flow. Mas olha só que doido, enquanto o Flow tinha um valuation de 1 bilhão de dólares, um valor de mercado da empresa, o ThinkCell tem um valor de mercado de 3,5 bilhões de dólares. Cara, essa empresa, esse site aqui, ó, que parece meio anos 90, né? Olha isso aqui, cara. Até que tá bonitinho o site, mas tipo, olha o produto deles. É um plugin de Excel, cara. Tipo, os caras vendem um plugin de Excel, tá? E a empresa vale 3,5 bilhões de euros, não, era 3 bilhões de euros, 3,5 bilhões de dólares. Para quê? Para basicamente você poder fazer gráficos como esse, nativamente no Excel. Tá me dando até uma nostalgia, cara, porque eu usava isso aqui todo dia na McKinsey. E por que que vale tudo isso, né? Primeiro, vocês vão ver aqui que não tem uma seção de pricing, tá? Aliás, primeiro, por que que tem 200 milhões de receita? Um plugin de Excel para fazer uns gráficos um pouco diferente. Cara, se você olhar aqui, ó, não tem pricing, tá? Tem book a demo. Isso aqui é código para B2B, tá? Esse aplicativo aqui é B2B. Se eu colocar aqui em Start a Free Trial, eu tenho 30 dias grátis. E ele é compatível com essas versões do Office. Tá vendo como é uma coisa meio arcaica, cara? Mas aqui tá a resposta de por que vale tanto. Quem são os clientes da ThinkCell? American Express, Goldman Sachs, MetLife, Caterpillar, Pfizer, Hewlett Packard, Intel, Coca-Cola, General Electric, Duke University, Mastercard, 3M, Fidelity, que é uma empresa de investimentos lá nos Estados Unidos, UBS, um banco de investimentos suíço, Ernst Young, essa que eu não conheço, Daimler Truck, Siemens, DHL. Cara, são grandes empresas que precisam transformar dados em insights de negócio. Por exemplo, com gráficos de cascata, que é esse tipo de gráfico aqui. É uma mistura entre um gráfico de pizza e um gráfico de barras, mais elaborado aí, né? E tem algumas outras coisas. Cara, honestamente, grande parte dos clientes compram só para poder fazer esse gráfico aqui de cascata. Era o gráfico que eu fazia o dia inteiro quando eu estava lá na firma de consultoria. A questão do ThinkCell aqui é, cara, tem muita gente que usa PowerPoint todo dia. Ah, Brunão, mas agora tem AI, tem umas AIs que fazem slides para você. Legal, cara, muito bonitinho esse gráfico que você fez com a IA. Muito bonitinho essa apresentação que você fez com a IA. Empresas grandes, empresas de verdade, como a Syngenta, como a Zeiss, como a Genentech, como a Bechert Partner, como a Bluemont, como a AB InBev, os clientes aqui do ThinkCell, empresas desse porte como a Google, elas usam PowerPoint. E eu sinto muito. Elas não vão mudar para o outro. Qualquer dia, elas continuarão usando o ThinkCell. Como é que eu sei disso? Porque elas continuam usando o Outlook para o e-mail, cara. Essas empresas, elas não gostam de mudar o que está funcionando. Elas gostam de coisas sólidas, que não vão deixá-las na mão.
e elas precisam de gráficos melhores do que o do PowerPoint. Aí você fala: "Pô, mas o PowerPoint pode desenvolver isso aqui", e aí essa empresa morreu, certo? Certo, só que essa empresa está no mercado há muito tempo. Vamos ver quanto tempo o Thinkcell está no mercado? Olha só, Thinkcell, empresa de software germânica alemã, fundada em 2002, tá? Essa empresa já está há mais de 20 anos no mercado. E o PowerPoint não melhorou, porque eles também não precisam, porque as pessoas continuarão usando o PowerPoint. Então, tem um risco aí de, pô, vão ser disruptados pelo PowerPoint? Até tem, mas, cara, é um software muito simples, tá? Esse aqui até tem uma inteligência maior por trás do que o Linktree, do que o Flow, que é, cara, eu usava isso aqui todo dia e realmente é muito bom o programa, tá? Apesar de parecer meio arcaico assim. Mas eles conhecem o público-alvo deles, que é o cara que tá ali no trabalho de escritório, tá fazendo análises de Excel e quer jogar para o PowerPoint e quer fazer um gráfico um pouco mais complexo, ou bem mais complexo do que aqueles que o próprio PowerPoint ou Excel permitem você fazer, né? A galera chama de gráfico de consultoria no mercado aí, na Faria Lima. Antes de eu ir para o meu bônus, eu queria falar qual que é o padrão que eu achei entre esses 3 apps, que são extremamente simples e que são bilionários, né. Flow, 1 bilhão, Linktree, 1,3 bilhão, Thinkcell, 3,5 bilhão. Estou usando o valuation em dólares aqui, não o faturamento, mas são faturamentos centimilionários. Por que que eu estou usando o valuation? Porque se eu tivesse criado essa empresa, é o que eu me importaria, né, quanto ela vale se eu vender ela hoje. Cara, tem 2 grandes padrões aqui, tá? O primeiro padrão é que esses 3 aplicativos, que são ridiculamente simples, eles valem tanto dinheiro, porque eles conseguiram achar um nicho muito grande, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, né, a maioria das empresas gigantes, dos Googles, Facebooks, Amazons da vida, eles não estão olhando para o nicho de tracking de ciclo menstrual. Então, é um nicho, mas é muito grande, entendeu? Ele permite 420 milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Praticamente toda mulher, em idade fértil pode ser uma cliente potencial do Flow e eventualmente vai, né? Não tem por que você não usar esse aplicativo. Você pode pagar ou não, mas é um nicho no sentido de a maioria das empresas não olha para isso, né? Não estamos falando de grandes mercados que nem pensar em software aqui, CRMs ou redes sociais ou coisas assim. É um nicho, mas é um nicho muito grande. Outro exemplo aqui é o próprio Linktree, né? Vou voltar aqui para a página inicial. Qual que é o nicho deles? Influenciadores de Instagram, né? E também TikTok, Twitter e YouTube, mas principalmente Instagram. Mas é influenciadores. E não tem tanta grande empresa assim criando ferramentas para influenciadores. Então é um nicho. Você está relativamente bem protegido de outras grandes empresas querendo atacar o seu mercado. Mas, cara, tem influenciador pra caramba, né? Hoje em dia, meio que todo mundo está sendo forçado a virar influenciador de alguma forma. Não todo mundo, né? Mas você consegue achar dezenas de milhões de pessoas para usar seu aplicativo. E, por último aqui, o Thinkcell tem um nicho muito específico de profissionais de escritório de grandes empresas que usam PowerPoint e precisam criar gráficos complexos. Provavelmente não é um nicho que você pensou muito a respeito na sua vida, a não ser que você já foi uma dessas pessoas. Mas, cara, tem muita gente, entendeu? Eu não sei exatamente quantos clientes individuais o Thinkcell tem, porque essas empresas elas pagam por usuário, né? Mas, cara, se eles faturam 200 milhões de dólares por ano, eu imagino que, pô, vamos supor que a empresa pague 200 dólares por funcionário por ano, eles teriam 1 milhão de pessoas usando esse programa, né. Então, assim, eles atacam um nicho que é, cara, um plugin de PowerPoint, entendeu. Não é uma coisa, é para melhorar o seu uso do PowerPoint, caso você seja um power user desse tipo aqui que eu falei. É um nicho, mas é muito grande, tem milhões de pessoas, e aí você consegue ter milhões de clientes também. Então esse é o primeiro padrão, nichos muito grandes. Segundo padrão, fatores virais, tá. Cara, voltando aqui para o Flow, qual que é o fator viral do Flow? "Ai amiga, comecei a usar um app que eu coloco lá quando eu menstruei, e aí, ele me diz quando que eu tô ovulando, meu". Tô brincando, gente. Mas tipo, é isso, cara, é conversa de banheiro, entendeu? As mulheres gostam de falar desse assunto umas para as outras e se elas acham alguma coisa legal,
elas vão falar não para uma, não para duas, mas para 18 amigas, né? Mesma coisa, Linktree tem um fator viral que é: eu sou um influenciador de Instagram, eu preciso ter o meu link na bio, eu vejo um outro influenciador usando um link na bio, eu clico lá para ver como que ele fez a página dele, e aí eu vejo embaixo, Powered by Linktree, né? E aí eu já uso. Então, é uma ferramenta com uma certa viralização. O Thinkcell também. Por quê? Porque basta um gerente, um diretor da empresa gostar dessa ferramenta, que ele vai conversar lá com a empresa para contratar para ele vai fazer um gráfico insano na próxima apresentação, e aí o resto do time, etc., vai querer também ter essa ferramenta, e aí já está aprovado lá no RH, no procurement, na área que for que aprova esse tipo de coisa. Além disso, quando uma empresa faz apresentação em outra empresa de vendas, quando uma empresa de consultoria vai dentro do cliente e mostra lá aqueles gráficos e tal, as pessoas olham e perguntam: nossa, o que você usou para fazer esse gráfico? Eu sei porque eu trabalhava na consultoria, os clientes perguntavam e a gente ia lá todo orgulhoso. Não, a gente tem essa ferramenta aqui que faz uns gráficos melhores e que consegue mostrar os dados de forma diferente e dão mais insight e coisa e tal. Então, existe um fator viralização também. Então, esses são os padrões que eu encontrei. Caso você queira construir um app simples, tá? Eu não estou falando para ir nesses nichos. Influenciador, ciclo menstrual e power users de ferramentas de PowerPoint ou Excel, né? Eu estou falando, cara, encontre nichos que tem milhões de pessoas e ninguém está olhando e tenta criar um produto que tem algum fator de viralização, de boca a boca, em que ao usar o produto as pessoas vão naturalmente ou mostrar ele para outras pessoas ou falar com outras pessoas sobre ele também. Agora eu falei que tinha um bônus, tá? Que é uma empresa menor que eu achei aqui, 4,5 milhões de dólares por ano. É uma empresa nova, muito simples o aplicativo também, que é esse 1 Second Everyday, tá? Um amigo meu usa e ele gosta muito. E esse aqui é um app mais... ele é diferente dos outros porque ele não tem exatamente esses fatores, né? O nicho dele é todo mundo que quer ter memórias da própria vida e tal. Então não é um nicho muito específico assim, do tipo menstruação ou usuários de PowerPoint, né? Ou influenciadores. É um nicho mais geral, qualquer pessoa pode usar esse aplicativo. O que ele faz, tá? Todo dia ele te chama e fala, pô, grava 1 segundo aí do que está acontecendo agora. E aí a ideia é que você grave 1 segundo por dia, e aí isso te gera no fim do mês um vídeo de 30 segundos e no fim do ano um vídeo aí de, quanto seria? 6 minutos, em que você se lembra de tudo, né? É meio que um álbum fotográfico, que hoje em dia a gente tira foto e não olha mais. Isso aqui tem essa pegada, né, de você gravar, por exemplo, seus filhos crescendo, seu bebê crescendo, a sua gravidez, né? Ele dá uns use cases aqui, né? Ano novo, um review do seu mês, né? Você pode gravar aqui o seu cachorro, 1 segundo por dia do seu cachorro, uma viagem, seu verão. Então, ele dá algumas sugestões de uso aqui, e você consegue revisitar, né? Tipo, qual foi o segundo do dia 12 e tal. É um app muito simples, cara. Tipo, eu não sei qual que é a dificuldade técnica de fazer isso, e ele é diferente dos outros, tá? O fator viral dele provavelmente dá para você gerar um Reels e publicar no TikTok e tal, talvez tenha um fator viral, ele não tem um nicho tão específico, mas sabe o que ele tem? Ele tem opinião. Isso aqui é o que eu chamo de um software opinionado, né? Que é um conceito lá do cara do 37 Signals, do Basecamp, como é que chama ele mesmo? Pô, esqueci o nome do cara. Mas isso aqui é um software opinionado. Ele não está no software de vídeos ou de fotos, não é uma rede social de fotos, aquela coisa que todo mundo pensa. Ele tem uma opinião específica, que é: você deveria registrar a sua vida e você deveria registrar isso da forma mais fácil possível, que é gravando 1 segundo por dia, e aí você vai se lembrar de todos os dias que você teve. E eu gravei ano passado, no começo do ano passado, um vídeo sobre software opinionado, que eu fiz a previsão, meio mentirosa, mas enfim, eu fiz a previsão de que essa seria a grande tendência para SaaS, para software, no ano de 2025. Eu até brinquei na thumb que não era IA, obviamente a tendência foi IA, né?
Mas talvez a segunda maior tendência é o software opinionado. Então, se você quer criar um software usando IA ou não, eu até mudei o nome do vídeo, eu coloquei que é maior tendência para 2026, para ver se esse ano eu acerto. Mas eu fiz esse vídeo e ele é bom porque ele fala dessa forma que esse cara usou para diferenciar o software dele de todos os softwares de vídeo e foto que existem no mercado. E ele está faturando 4 milhões e meio de dólares. É meio novo isso aqui, tá? Não sei se tem 2 anos esse aplicativo. Então eu te vejo nesse vídeo aqui que eu acho que você vai gostar.